O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Ao vivo de Brasília, o repórter Eric Klein tem mais informações. Boa noite, Eric. Oi, Boris, muito boa noite a você também, a Cláudia, a todos que nos acompanham. Olha, até agora 4 ministros votaram, 3 a favor da prisão após condenação em segunda instância e 1 contra. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã. O julgamento analisa em conjunto 3 ações diretas de constitucionalidade. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 5.000 presos poderiam ser beneficiados se a Corte derrubar a prisão após condenação em segunda instância, entre eles o ex-presidente Lula. Mas a validade da decisão não é automática. Os casos teriam que ser avaliados caso a caso, de acordo com o pedido dos advogados dos condenados. É a 4ª vez que o STF discute o tema. Na última, em abril do ano passado, por 6-5, a Corte entendeu que um condenado em segunda instância já poderia começar a cumprir a pena. Mas aí vem a pergunta: por que o STF vai julgar novamente essa questão? Porque as decisões anteriores foram em casos concretos, no plenário virtual ou em medidas cautelares. Agora, o Supremo precisa dar uma decisão vinculante, com efeito para todos os casos. A análise deste tema começou de novo na semana passada, mas os ministros só começaram a votar nesta terça-feira. E o primeiro foi o ministro relator, Marco Aurélio Mello, que depois do voto, ao sair para o intervalo, disse que existe uma tendência da Corte rever o entendimento anterior e não mais permitir a prisão após condenação em segunda instância. Mas vamos ver como foi a sessão de hoje na reportagem. O julgamento foi retomado pela manhã com a manifestação de 2 partes interessadas no processo, o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Instituto dos Advogados do Brasil. Na sequência, falou o advogado-geral da União, André Mendonça. Com a concessão de interpretação conforme a Constituição, para afirmar que é coerente com a Constituição o principiar a execução criminal quando houver condenação em segunda instância. Depois, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou a posição do Ministério Público a favor da prisão após condenação em segunda instância. Não há, contudo, previsão literal na Carta da República a indicar correspondência entre a maior ou menor presunção de culpa e a execução da pena autorizada constitucionalmente, sob outra premissa, a premissa de ser a execução da pena, efeito principal da sentença penal condenatória. A sessão da manhã terminou com o voto do ministro relator, Marco Aurélio Mello. O magistrado foi contra a execução da pena após condenação em segunda instância. Além disso, Marco Aurélio defendeu que os presos nessa situação sejam soltos, a não ser aqueles perigosos ou que ofereçam risco à sociedade. Já se disse nesta bancada que quando avançamos, extravasamos os limites que são próprios ao judiciário, como que se lança um bumerangue e este pode retornar e vir à nossa testa. À tarde, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência e se posicionou a favor da prisão após condenação em segunda instância. O magistrado afirmou que nos 31 anos da Constituição de 1988, 34 ministros estiveram na corte e apenas 9 deles se posicionaram contrários à tese defendida por ele. Nem sempre é possível ou conveniente ou correto agradar a todos. E não é esse o compromisso constitucional do Supremo Tribunal Federal. Populismo judicial é incompatível com o exercício da judicatura. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram a divergência aberta por Alexandre de Moraes. Coerente com a Constituição da República Brasileira, o principiar de execução criminal quando houver condenação confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível, e é como voto. A Constituição não exige trânsito em julgado. A Constituição exige ordem da autoridade competente, que é o juiz.
apesar dos 3-1, a tendência é amanhã, provavelmente, dar o contrário, ou seja, acabar com a prisão em segunda instância. O STF dá voltas em torno de si mesmo. Já havia decidido a favor do cumprimento da pena depois do julgamento em segunda instância. Agora, pelo correr da carruagem, vai mudar de posição mais uma vez, aparentemente motivado por influência política. Ainda há tempo para pôr a cabeça no lugar e não soltar milhares de criminosos de todos os matizes, inclusive Lula.